programa a seguir pode conter descrição de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. A morte da atriz Daniela Pérez foi um caso policial notório do século XX no Brasil, ocorrido em 28 de dezembro de 1992. Recebeu ampla cobertura da imprensa e causou comoção popular. Daniela era uma atriz e, na época, trabalhava na novela De Corpo e Alma e foi assassinada por Guilherme de Pádua, ator com quem fazia par romântico na trama. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando com a Jay. Aqui a gente fala sobre tudo o que vocês quiserem. Daniela Ferrante Pérez nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de agosto de 1970. Primeira filha da escritora Glória Pérez e de Luiz Carlos Salpiqui Pérez, que posteriormente tiveram mais 2 filhos, Rodrigo, nascido em 1973, e Rafael, nascido em 1975. Daniela sempre esteve ligada à arte. Com apenas 5 anos de idade, ensaiava seus primeiros passos na dança. Mais tarde surgiu o convite para dançar profissionalmente em uma das melhores companhias de dança do Rio de Janeiro, a Vacilou Dançou, da coreógrafa Carlota Portela. Dani, como era chamada entre os amigos, conheceu seu marido Raul Gazola em sua primeira participação para a TV, fazendo o papel de uma dançarina de tango na novela Cananga do Japão, exibida pela extinta Rede Manchete. Em 1990, Daniela e Raul se casaram oficialmente. No mesmo ano, o grupo de Daniela é chamado a convite da Rede Globo para serem dançarinos na novela Barriga de Aluguel, onde quem assinava o texto era a mãe da atriz, Glória Pérez. Daniela Pérez fez um teste individual e acabou conseguindo sua primeira personagem, chamada Clô, uma bailarina que dançava no Copacabana Café. Devido ao seu carisma e talento, a personagem ganhou espaço na trama e Daniela acabou chamando a atenção de Denis Carvalho, que lhe convidou para estrear a novela O Dono do Mundo, no ano seguinte, fazendo assim o papel de Yara, irmã da protagonista, vivida por Glória Pires. Mais tarde, já reconhecida pelo público, a atriz interpretou a personagem Yasmin, e Yasmin era irmã da protagonista, vivida por Cristiana Oliveira, na novela De Corpo e Alma, sendo esta sua última novela. No início dos anos 90, Daniela foi a melhor candidata ao posto de namoradinha do Brasil, anteriormente ocupado por Regina Duarte. Sua morte. No dia 28 de dezembro, Daniela e Guilherme gravaram a cena do fim do romance de Yasmin e Bida. Logo após as gravações, o ator teve uma crise de choro e procurou inquieto por Daniela, diversas vezes no camarim, o que foi presenciado por camareiras do estúdio. Segundo estas camareiras, ele entregou a Daniela 2 bilhetes, os quais a jovem se recusou a dizer do que se tratava, aparentando grande nervosismo. No fim da tarde, Guilherme deixou o estúdio Ticom, na Barra da Tijuca, onde a novela era gravada, e foi até seu apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana, e buscou sua mulher, Paula Tomás, grávida de 4 meses. Munidos de um lençol e um travesseiro, o casal deixou o prédio novamente, em direção aos estúdios Ticom, onde Daniela continuava gravando. Chegando ao local, Paula não saiu do carro, mas ficou deitada no banco de trás do Santana de Guilherme, coberta com um lençol, enquanto o ator retornou ao estúdio para terminar as gravações das suas cenas. Por volta das 21 horas, as gravações terminaram. No estacionamento, Guilherme e Daniela tiraram foto com os fãs e então Guilherme saiu dirigindo seu Santana, que foi seguido pelo motorista das crianças com quem havia tirado as fotos.
Em seguida, a atriz saiu do estúdio dirigindo o Ford Escort. O motorista viu quando Guilherme parou o carro num acostamento ao lado do posto de gasolina, onde Daniela parou para abastecer o carro, confirmado pelos frentistas do posto, que, preocupados com a possibilidade de assalto, ficaram atentos ao ocupante do carro e se tranquilizaram ao reconhecer o ator. Ao sair do posto, Daniela teve seu carro fechado pelo Santana de Guilherme. Os dois desceram de seus respectivos carros e Guilherme desferiu um soco no rosto da atriz, que caiu desacordada. Isso foi presenciado por 2 frentistas do posto. Guilherme então colocou a atriz desacordada no banco de trás do seu Santana, agora dirigido por Paula Tomás, e tomou a direção do Escort de Daniela. Na Avenida das Américas, o carro seguiu até a rua Cândido Portinari, uma rua deserta da Barra da Tijuca, e parado num terreno baldio. Lá, Guilherme e Paula começaram a apunhalar Daniela, primeiro dentro do carro, depois no matagal próximo. A perícia comprovou que Daniela foi morta com 18 estocadas que atingiram o pulmão, o coração e o pescoço. O advogado Hugo da Silveira, que passava pelo local, achou estranho 2 carros parados no local e, pensando se tratar de um assalto, anotou as placas. Viu no Santana um homem e uma mulher de rosto redondo, que confirmou mais tarde tratar-se de Paula Tomás. O advogado dirigiu-se então até a sua casa, de onde chamou a polícia. Ao chegar ao local, a polícia só encontrou o Escort de Daniela e os documentos no carro em nome do ator Raul Gazola, marido da atriz. E, enquanto um dos policiais seguiu para a casa de Raul, o outro se manteve de guarda no local. E esse segundo foi o que encontrou o corpo da atriz no matagal. Na delegacia, Guilherme e Paula chegaram a consolar a mãe de Daniela e Raul Gazola. A frieza foi tanta que chegaram a solicitar que eles o mantivessem informado sobre o enterro e o desdobramento do caso. A polícia, sabendo da placa do carro, foi até o estúdio Sticom e descobriu que o proprietário era Guilherme de Pádua, apesar de uma letra estar errada. A placa anotada foi OM 1115 e a placa do ator na planilha do estúdio era LM 1115, o que mais tarde se comprovou que a placa do carro tinha sido adulterada com uma fita isolante pelo ator, o que eliminou a alegação da defesa de crime passional. Na manhã do dia 29, a polícia chegou ao apartamento de Guilherme e ele foi levado para a delegacia. Inicialmente, o ator negou a autoria do crime, mas no mesmo dia, encurralado pelas provas, acabou admitindo a autoria. Numa conversa com os policiais, Paula chegou a confessar a participação no crime. Em seu depoimento, negou o envolvimento. O delegado do caso chegou a ouvir um telefonema de Guilherme para Paula, em que dizia que iria segurar tudo sozinho. Assim, a polícia também começou a suspeitar de Paula. Guilherme e Paula ficaram presos definitivamente no dia 31 de dezembro. Ambos reivindicaram o direito de só falar em juízo. Ao longo de 5 anos até o julgamento, Guilherme de Pádua testou várias vezes versões diferentes. Nenhum dos dois convenceu o júri e ambos foram condenados por homicídio qualificado, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. A indignação popular que se seguiu a esse episódio ressaltou na alteração, por iniciativa da autora Glória Pérez, da Lei dos Crimes Hediondos, que conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas. A partir daí, o homicídio qualificado, praticado por motivo torpe ou fútil, ou cometido com crueldade, passou a ser incluído através da Lei 8.930 de 1994, na Lei dos Crimes Hediondos,
que não permite pagamento de fiança e impõe que seja cumprido um tempo maior de pena, para a progressão do regime fechado ao semiaberto. Mas Guilherme de Pádua e Paula não foram julgados pelas novas leis, o que possibilitou que ambos saíssem cedo da prisão. Na prisão nasceu o filho de Paula e Guilherme, Felipe, em maio de 1993. O casal se divorciou ainda na prisão, após a mudança da versão de Guilherme para o crime, ao dizer que Paula também participou. Ambos saíram da cadeia antes e cumpriram apenas 7 anos de pena, em 1999. Desde o início das investigações, os peritos deixaram muito claro que a arma do crime não foi uma tesoura, e sim um punhal. O laudo da perícia revelou que os ferimentos que atingiram Daniela foram feitos por um instrumento perfurante com 2 gumes. A versão provada no tribunal da motivação do crime foi apresentada pelo promotor Maurício Assayag e pelo advogado de acusação Arthur Lavigne. De acordo com o depoimento de testemunhas, Guilherme assediou Daniela visando beneficiar-se de sua amizade, por se tratar da filha da autora da novela. Ele mesmo admite isso em seu depoimento. Na semana do crime, ficou inseguro ao receber os capítulos da novela e percebeu que seu personagem não estaria presente em 2 capítulos. Pensou que seu personagem estava diminuindo por influência da atriz, supondo que Daniela havia contado à mãe das suas investidas. O ator manipulou também a esposa, estimulando a ela mais ciúme, conhecida por ser extremamente ciumenta e com histórico de ter agredido outras mulheres, e juntos arquitetaram o assassinato. Após o crime, Glória Pérez se afastou da novela, deixando para Gilberto Braga, Ana Maria Moretson e Leonor Baceres a responsabilidade de escrever os capítulos e dar um fim aos personagens. Após uma semana, a autora fez questão de retomar o trabalho, incluindo mais 2 temas na trama: a morosidade da justiça e a inadequação do Código Penal brasileiro. Daniela Pérez havia gravado cenas que apareceriam na novela até o capítulo 146, que foi ao ar em 19 de janeiro de 1993, quando lhe foi feita uma homenagem pelos atores e a equipe do folhetim. A partir de 29 de dezembro de 1992, os capítulos prontos foram editados para remover o assassino das cenas. Em virtude do acontecimento, a trama nunca foi reprisada nenhuma vez no Brasil. O HBO Max vai lançar uma série agora, dia 21 de julho, vai estrear dia 21 de julho, que é a série documental chamada Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Esse documentário terá 5 episódios e irá retratar os fatos ocorridos na época, e tem depoimentos da mãe da atriz, a Glória Pérez, do viúvo Raul Gazola e de amigos e colegas da atriz. Conta com a direção da Tatiana Issa e Guto Barra. Eu já estava querendo fazer esse episódio já há algum tempo, pois quando Daniela Pérez morreu eu era bem novinha, eu estava com 9 anos e eu assisti essa novela, Aquela época não tinha nada assim pra gente ver, então eu era acostumada a gente ver novela. E eu gostava muito da novela. E a Daniela Pérez, a Yasmin, ela era uma atriz muito carismática, ela parecia ser muito boa pessoa, você vê na televisão aquele ar de uma pessoa boa, uma pessoa super legal, e era bonito ver ela em cena. Até o Guilherme de Pádua, eu lembro deles 2 juntos na novela, eles tinham uma química boa. Eu lembro até que quando aconteceu o crime,
muitas fake news, muita gente especularam que eles dois tinham um caso, que foi por isso que motivou o crime, que a mulher dele ficou com ciúme por eles dois estarem tendo um caso, e isso realmente era somente fake news, isso nunca foi verídico, entendeu? Ela realmente o que motivou mesmo o crime foi porque ele viu que o papel dele estava diminuindo, mas isso não tinha nada a ver com a Daniela. Talvez, eu não sei o motivo porque o papel dele estava diminuindo, eu não lembro. Eu acho que na época eu escutei que ele, tipo assim, a fama já estava subindo a cabeça, né? Ele já não era... Tava no comecinho, mas ele já achava que ele já era um Tony Ramos, um Antônio Fagundes, que na época eram atores muito consagrados, né? Até hoje eles são. Então, eu acredito que foi mesmo por essa questão dele, de soberba, de engrandecimento, né? Mas, como eu falei, foi uma pena que aconteceu, um caso muito triste. Eu lembro que foi noticiado muito, muito no jornal. E em 1992 a mídia era totalmente sensacionalista. Eu lembro que tinha foto do corpo na capa do jornal. Como eu falei, eu tinha 9 anos e na época eu estava de férias na casa da minha tia. Era dezembro, né? Tava de férias na casa da minha tia e meu tio, ele assinava o Globo. Então todo dia chegava o jornal lá na casa dele. E tinha uma vizinha que era assim, parente de consideração. Aquela família que os pais são vizinhos há muito tempo, se consideram são como se fosse família. E ela todo dia ela ia lá, porque ela era apaixonada pela Yasmin. Ela era louca na Yasmin, então eu lembro que todo dia ela ia na casa do meu tio pra pegar o jornal. E eu me lembro muito disso, cara, de ter a foto do corpo estampado na capa do jornal. Era uma coisa muito midiática, uma coisa muito triste. Não que hoje em dia a gente saiba que isso não aconteça. Acontece. E assim, eu vou dizer pra vocês que eu fiquei muito ansiosa pra assistir esse Pacto Brutal, né? Não terá participação de nenhum dos criminosos. Esse documentário é mais para falar sobre a atriz, sobre a personagem e o que aconteceu com ela, e não terá participação deles porque a Tatiana Issa e o Guto Barra, eles revelaram em entrevista que eles não queriam dar voz aos assassinos, eles queriam dar voz somente à vítima. Eu acho isso muito interessante, porque foi um crime brutal e a gente sabe disso. E hoje em dia, tanto o Guilherme de Pádua como a Paula Tomás estão livres, eles reconstruíram a vida deles, casaram, tiveram outros filhos, né? Estão seguindo a vida deles, e para a mãe perder um filho é uma coisa inimaginável, né? Eu sou mãe e eu não gosto nem de pensar numa coisa dessa, sabe? É uma coisa realmente muito inimaginável. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Passa lá no HBO pra ver, isso não é publi, gente. Não tô me pagando pra nada, é só mesmo porque eu acho que para as pessoas que são mais novas, que não conheceram a atriz, né? Pra conhecer um pouco dessa atriz que ficou pouquíssimo tempo com a gente, mas que deixou muitas saudades. E eu nem sabia que a novela nunca tinha sido reprisada. Eu não me lembro de ter nenhuma reprise, mas eu realmente não lembrava que era por causa do crime. E era uma pena, porque era uma novela muito boa. Então é isso. Compartilhe, né? Deixa o like. Compartilhe para quem vocês quiserem, né? Assista o documentário da HBO. É isso. Fique com Deus. Um beijo e até a próxima.